Olá, meu nome é Humberto, sou professor, tenho 40 anos e sou da Bahia. O relato que irei fazer hoje foi uma das histórias mais cabulosas que já ouvi. Era contada pelo meu tio, homem do campo, que morou no interior e alguns anos na cidade grande. Quando ele me contou a primeira vez, eu até achei que fosse uma brincadeira. Mas, quanto mais ele contava, eu percebia que ele não falhava em nenhum detalhe. Sempre contava do mesmo jeito, e fui caindo na real que aquilo que antes me parecia algo criado, na verdade foi vivido. Confesso que isso me assustou por muito tempo. Você sabe que coisas grotescas habitam a terra e são reais. Não é moleza, mexe com a cabeça de qualquer um. A mulher dele disse que por várias noites ele tinha pesadelos, acordava assustado. Com certeza foi uma sequela que ele levou por toda a vida. Infelizmente, no final do ano passado, meu tio nos deixou. E eu vou contar aqui todos os detalhes dessa história sobrenatural e terrível. Até mesmo com uma lembrança dele e uma forma de homenageá-lo. Mas pessoas precisam ouvir isso. Quando veio morar na capital, Salvador, que é onde moro hoje, tinha contato quase que diário com ele. Foi aí que ele me contou tudo. Na cidade que ele nasceu, como é comum em todas as cidades pequenas do Brasil, existem lendas, contos e relatos de todo tipo. Se destacava uma floresta que ninguém ousava percorrer depois do anoitecer. A Floresta dos Gritos, como a chamavam. E que existiam diversas histórias de arrepiar a espinha. Diziam que sombras sinistras dançavam entre as árvores e que lamentos ecoavam à luz da lua. Mas ninguém sabia ao certo o que realmente acontecia lá. Meu tio e mais 3 amigos, que na época estudavam juntos, sendo desses 2 mulheres e um homem, que vou preservar a identidade, vou dar nome fictícios: Carla, Pedro, Lucas e Sofia. Eles estavam entediados das mesmices da cidade e decidiram quebrar a monotonia encarando o medo de frente. Vocês sabem como somos na juventude, destemidos e cheios de energia. Era uma noite escura e ventosa, até a lua estava escondida e não ajudava na visão. Mesmo nesse cenário, eles se reuniam na entrada da floresta, conversaram bem rápido e cada um com uma lanterna, nervos à flor da pele e uma coragem que talvez não tivesse sido a melhor ideia. "Vocês têm certeza disso?" perguntou Carla, mordendo o lábio enquanto olhava para o início da mata envolta em sombras. "Claro, Carla. Vai ser incrível e podemos finalmente provar que as histórias são apenas bobagens", disse meu tio, tentando soar convincente, mas a maneira que falou entregou seu receio. Com um medo que era aparente, eles começaram a avançar pela mata. Meu tio disse que era ali que eles deveriam nunca ter passado. Mesmo com todos morrendo de medo, continuaram. As lanternas iluminavam o caminho. Eles depararam com árvores enormes e sombras dançantes que brincavam com sua imaginação. E quando mais adentravam, mais escuro ficava e o silêncio predominava. Ouvi dizer que esta região era usada por contrabandistas antigamente. Talvez os lamentos sejam apenas o eco das histórias perdidas no tempo, comentou Sofia, tentando diminuir o clima sombrio. Quem sabe, mas não acho que contrabandistas gostassem de vir aqui à noite também, disse Lucas, meio brincando, meio nervoso. Meu tio disse que esses diálogos eram uma maneira de manter todos conversando ao mesmo tempo, que dava uma certa sensação de segurança, mas os passos adentro só aumentavam e estavam cada vez mais longe do ponto inicial. Enquanto continuavam,
Começaram a ouvir sons estranhos, como se galhos estivessem quebrando por toda a parte. Suas lanternas revelaram olhos brilhantes, como se algo estivesse observando eles das sombras das árvores. O grupo parou, seus corações dispararam na hora. Numa situação dessas, o medo se espalha por igual entre todos. Vocês viram isso? Gaguejou meu tio, apontando a lanterna para os olhos brilhantes que pareciam estar se movendo na escuridão. De repente, uma criatura sombria surgiu das trevas. Era alta e magra, com os olhos brilhantes, era peluda, com garras grandes e afiadas, e uma aparência bem estranha. Não se parecia com nenhum animal. Meu tio disse que aquela imagem nunca mais saiu da sua mente. O medo congelou o grupo no lugar. A cena foi indescritível. Todos quatro, naquele momento, estarrecidos. Eles estavam de frente com uma criatura que eles não sabiam quanta força tinha. Não sabia que seriam mortos ali sozinhos no meio da floresta. Os dentes afiados davam mais aparência de algo que até poderia atacar a qualquer momento. Meu tio disse que a fera estava em posição de ataque naquele momento. Em uma das oportunidades que tive, questionei meu tio o que se passava na cabeça diante daquela situação. Ele disse que não dá tempo para pensar em nada e que a adrenalina fica a mil. Afinal, pelo tamanho e comportamento daquele bicho, era claro que a qualquer momento eles poderiam ser atacados. "Quem está aí?" chamou Carla, com a voz falhando. Em um ato de desespero, Carla ainda tentou algum tipo de contato com aquilo. Nem sei dizer se foi a atitude mais certa para se tomar naquela hora. Foi no impulso e a única coisa que estava no alcance dela. Todos estavam totalmente paralisados. Mas o instinto de sobrevivência sempre fala mais alto nessas horas. A razão fica totalmente de lado e você só quer sair vivo. A figura não respondeu, mas começou a se mover na direção deles. Meu tio e os amigos, tomados pelo pânico, deram meia volta e começaram a correr. E para piorar a situação, mesmo que não fizesse algum efeito, todos estavam sem nenhum tipo de arma. Meu tio conta que nessa hora acharam força que ele não sabe de onde tiraram e começaram a se mover. Ele não lembra o rumo que tomaram, só pensavam em se livrar daquele bicho monstruoso. O som de passos pesados os perseguia. Ele falou também que naquela hora teve a certeza, ou eles saíam naquele exato momento, ou facilmente seriam alcançados pela fera. Eles correram como nunca antes. Finalmente, eles chegaram ao fim da estrada e entraram na cidade, ofegantes e apavorados. Contaram sua história aos moradores, mas poucas pessoas acreditaram neles. Por mais que existissem lendas, as pessoas achavam que era apenas fruto da imaginação. Meu tio mesmo disse que não acreditava até ver com seus próprios olhos. Naquela noite, já que a maior casa era do meu tio, eles se reuniram lá, tentando entender o que haviam testemunhado. Eu não sei o que era aquilo, mas eu não quero nem pensar em voltar lá, disse Lucas, tremendo ainda pelo choque. Eu concordo, acho que provamos o suficiente, disse Carla, balançando a cabeça. Sofia olhou pela janela para a escuridão lá fora, mas e se houver alguma explicação, alguma coisa que todos nós perdemos? Todos ficaram em silêncio pensando nas palavras de Sofia. O que eles testemunharam naquela noite permaneceria um mistério.
Eu e meus amigos gostamos de pedalar por estradas do interior. A gente saía de Sobral, aqui no Ceará, e pedalávamos em torno de 150 quilômetros. O nosso percurso ia até a localidade de Varjota e voltávamos pela estrada do Trapiá. A gente viajava aproveitando a paisagem e o ar puro. Um dia, nos decidimos fazer uma trilha alternativa que passava por um atalho por dentro do mato. Eu combinei com mais 2 amigos de sairmos no domingo de manhã para pedalarmos por essa trilha. A gente levou nossas mochilas com água, comida e algumas ferramentas no caso de algum imprevisto acontecer. Pedalávamos por horas, vendo apenas mata seca, pedras e algumas casas simples pelo caminho. Nesse dia em questão, o sol estava muito forte e a gente acabou se cansando e ficando com sede. Paramos na sombra de um juazeiro para se refrescar e beber um pouco d'água. Foi aí que nós vimos uma velha casa abandonada no alto de uma colina. Ficamos curiosos para ver como era aquela casa e resolvemos subir até lá. A casa era antiga, com as paredes descascadas e já sem portas e janelas. Parecia que ninguém morava ali há muito tempo. Precisávamos deixar as bicicletas na frente da casa e entramos para dar uma olhada. O lugar é escuro e empoeirado e tinha um cheiro estranho de coisas velhas. A gente ainda viu alguns móveis quebrados, roupas antigas e um quarto escuro e outras coisas que davam medo. Um dos nossos colegas ficou apressando a gente para voltarmos logo para casa, pois ainda tinha um compromisso e não queria se atrasar. Então saímos dali e fomos embora. Foi então que decidimos voltar outro dia para ver tudo com mais calma e irmos mais cedo também. No domingo seguinte, acordamos mais cedo e organizamos nossas coisas para levarmos. Pegamos a estrada às 6 horas da manhã e chegamos na trilha poucos minutos depois. Quando nós estávamos próximos de chegar a casa, um dos meus colegas começou a reclamar, dizendo que não queria entrar naquela casa velha, pois estava ali para pedalar e não mexer em coisas sujas e antigas. Depois de algum tempo discutindo sobre o que iríamos fazer, acabamos seguindo viagem e deixando a casa para depois. A trilha que tínhamos escolhido era cheia de espinhos e galhos secos que rasgaram as nossas pernas. O curioso foi que fizemos todo o percurso por dentro daquele mato e não aconteceu nada com nossas bicicletas. Mas quando decidimos voltar, justamente os pneus da bicicleta do nosso amigo, que se recusou a olhar a casa, furaram bem na hora que passávamos próximos à casa velha. Ele ficou bem nervoso com aquele problema e pediu para que o ajudássemos a consertar os pneus o mais rápido possível. Eu fiquei achando aquilo muito estranho, mas também queria sair dali, pois já estava ficando de noite. Foi então que peguei as ferramentas e fiquei ajudando ele a consertar os pneus. Nosso outro amigo nem quis ajudar a gente e foi sozinho olhar a velha casa. Quando acabei de consertar a bicicleta, fui chamá-lo para voltarmos para casa e encontrei ele rodeando a casa com medo de entrar. Como nós já estávamos de saída, decidimos entrar só para dar uma olhadinha. Mas o nosso amigo medroso ficou do lado de fora para vigiar as bicicletas. Acabamos entrando na casa, escura, com nossas lanternas e encontramos as coisas fora do lugar. A gente sabia porque já tínhamos estado ali na semana passada. Alguém tinha entrado e mexido nas coisas da casa. Encontramos outros objetos novos, como uma medalha de prata, que não soubemos dizer o que era. Nós estávamos
tão entretidos que nem percebemos nosso amigo chamando lá fora. Quando saímos da casa, ele estava branco de medo. Perguntamos o que tinha acontecido e ele falou que ficou chamando a gente, mas nós não respondíamos. Foi então que ele resolveu chamar da janela e viu uma velha passando do outro lado da casa em direção à cozinha. Ele estava com tanto medo que ficou paralisado. Nessa hora, todos nós escutamos um barulho vindo da casa. Quando a gente olhou para a casa, vimos um vulto passando pelo corredor em direção ao quarto. Nós ficamos paralisados de medo, sem saber o que fazer. A gente pensou que fosse a mesma pessoa que tinha mexido nas coisas. E eu perguntei quem estava ali. De repente, bem na hora que eu fiz a pergunta, tudo dentro da casa começou a cair no chão. E outros objetos que eu nem sabia o que era, foram jogados em nossa direção. Saímos correndo em direção às nossas bicicletas, sem nem pensar muito. Pegamos as bicicletas com tanto desespero que acabamos trocando de bicicletas, num desespero tão grande que acabei machucando meu calcanhar. Pedalamos o mais rápido que pudemos, mas eu ainda olhei para trás para ver o que tinha na casa. Nessa hora, eu vi uma sombra se aproximando da porta. Era a sombra de uma mulher alta e magra, com um vestido longo e branco. Ela segurava uma vela na mão e outro objeto que eu não consegui ver direito. Aquela mulher, com certeza, era a pessoa que tinha mexido nas coisas e mudado de lugar. No desespero, deixamos cair as lanternas e eu acabei deixando a minha mochila no chão. Como estava escuro e precisávamos voltar para casa, deixei tudo lá para voltar depois. No caminho, ainda caímos várias vezes por causa da escuridão. Quando chegamos em casa, todos nós estávamos com as pernas minando sangue. Apesar de tudo aquilo, eu não quis deixar minhas coisas para trás e quis combinar com eles para voltarmos lá no outro dia, para buscarmos a minha mochila. É claro que nenhum deles quis voltar comigo, mas eu não ia perder minhas coisas. Ficamos um bom tempo tentando entender o que tinha acontecido, mas não tínhamos respostas para explicar aquilo. Todos acabamos tendo que acreditar que aquela casa era assombrada. Como no outro dia era dia de serviço, acabei deixando aquela ideia para o final de semana. Quando chegamos no domingo de novo, apenas um dos meus amigos decidiu voltar comigo para recuperar minha mochila. Quando chegamos no local, eu procurei por toda parte para encontrá-la, mas não havia nem sinal das minhas coisas. Fiquei indignado porque tinham coisas caras, como ferramentas e peças de bicicleta que eu guardava para o imprevisto, caso acontecesse. Sem entender aquilo, eu já estava quase desistindo de continuar procurando, quando meu amigo gritou do outro lado me chamando. Nessa hora meu coração só faltou sair pela garganta. Quando cheguei lá, ele apontou para dentro da casa e mostrou a mochila lá dentro. Ficamos olhando um para o outro e se perguntando como a mochila tinha ido parar lá dentro. Ele me perguntou se eu não tinha me enganado e deixado a mochila lá dentro na hora que saímos correndo. Eu respondi não e lembrava o que tinha feito. Eu ainda quis negociar com meu amigo dizendo que daria R$ 5 para ele pegar a mochila. Mas ele não quis. Eu estava com muito medo de entrar ali. Como eu já estava bem no prejuízo e não queria desperdiçar a viagem, decidi entrar de uma vez na casa e pegar a minha mochila. Eu entrei correndo sem olhar para canto nenhum e peguei minhas coisas e voltei correndo. Não vi nada lá dentro e dei graças a Deus por isso. Depois disso, voltamos para casa e ficamos conversando sobre tudo que aconteceu ali. É claro que não tinha explicação porque a casa estava abandonada. Até hoje,
marcamos de voltar lá, mas sempre ficamos só nos planos. Talvez um dia a gente tenha coragem de voltar e filmar alguma coisa para enviar para vocês. Meu avô contava uma história do meu bisavô, que era muito assustadora. Ele contava que tinha um engenho de açúcar em uma localidade em Sergipe. Tudo aconteceu justamente na noite em que teve fim uma turbulenta diligência feita pelas volantes. A ação era para combater um grupo de banditismo que estava em rota de fuga pelo pequeno povoado. Ele contava que ouviu dizer que o lugarejo foi estremecido naquela tarde. Ele falava que dava para ouvir de longe o clamor dos feridos e do cheiro da pólvora queimada. O conflito acabou por volta de meia-noite, mas o medo não deixava os moradores que ficaram escondidos em suas casas. Ele dizia que ainda receberam a visita dos soldados que procuravam pelos poucos fugitivos que podiam estar escondidos pelas redondezas. O nome do meu bisavô era Joaquim e era dono de um engenho de cana-de-açúcar. Ele também possuía muitas terras herdadas de seu pai. Naquela mesma noite, ele teve uma terrível surpresa enquanto voltava a cavalo para sua casa. A estradinha que ele vinha estava escura e o vento trazia ainda o que sobrou da fumaça dos disparos. Meu bisavô vinha pela estrada apreensivo, pois sabia o que estava acontecendo. A região estava muito perigosa e a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa com ele. Não havia ninguém pelas poucas ruas e todos os moradores haviam sido avisados para não saírem de suas casas e se manterem trancados. Meu bisavô vinha com medo, mas, como era devoto de Nossa Senhora do Carmo, seus pensamentos estavam em suas orações. Ele já estava a poucos metros da entrada de sua propriedade quando parou de rezar e viu de longe vários vultos que passaram em direção de um antigo pé de castanhola. A árvore ficava dentro das suas terras e as sombras já alcançavam os galhos mais altos. Foi quando meu bisavô os pegou de surpresa e os mandou descer dali. Ele ouviu a voz e o homem pedia para ele não atirar. Como estava no escuro, o sujeito pensou que meu bisavô estava armado com uma arma de fogo, mas ele só andava com um facão. Ele perguntou o que aquele estranho queria nas terras dele. Os vultos vistos se tratavam de apenas um homem. Era um sujeito estranho que aproveitava o tamanho da árvore e suas folhas grandes para se esconder de alguma coisa. Quando o estranho desceu, meu bisavô o levou na ponta do facão para um pequeno quarto que tinha nos fundos de sua casa. Ele disse ao homem que sabia que ele fazia parte do grupo, que estava sendo procurado e que tinha visto mais outros com ele atravessando a estrada. O estranho, que estava acuado no canto da parede, olhou para ele e respondeu que estava sozinho. Falou também que todos os seus companheiros ou estavam sem vida ou foram levados pela volante. Meu bisavô falou que ele estava mentindo. Eram 4 vultos diferentes cruzando a estradinha, passando pelo cercado e subindo na árvore. Depois de tudo, o sujeito deu a palavra que estava falando a verdade. Meu bisavô não tinha visto mais ninguém na árvore,
e que ele realmente parecia estar falando a verdade. O sujeito jurou que não queria fazer nenhum mal a ele, só queria se esconder e seguir seu caminho. O cabra implorou por Nossa Senhora do Carmo para que meu bisavô não o entregasse para Volante. Meu bisavô era muito devoto da santa e o sujeito percebeu isso quando olhou para a medalhinha que ele trazia pendurada no peito. Meu bisavô era um homem bom e não seria capaz de fazer mal a ninguém. Ele viu no olhar daquele pobre coitado que ele estava com muito medo. Meu bisavô então mandou embora. Queria-o longe de sua propriedade imediatamente. O homem o agradeceu e antes de sair pediu mais um favor. Como havia tomado um tiro na perna, não duraria muito dentro do mato. Ele precisava tratar aquele ferimento para que não infeccionasse. E também implorou por um prato de comida e água. Prometeu que depois disso iria embora o mais rápido que pudesse caminhar. Meu bisavô pensou por um instante sobre aquilo, mas resolveu ajudá-lo. Para se livrar daquele estranho, sem culpa nenhuma, aquele sujeito permaneceu ali até que ele retornou com um prato de comida e uma vasilha com água. Depois que o homem comeu, meu bisavô limpou seu ferimento e o mandou ir embora. Mesmo após todos aqueles favores, o homem estranho ainda queria uma última benesse. O sujeito explicou que as volantes o alcançaria rapidamente no mato por causa dos cães farejadores e tentou convencer meu bisavô a deixá-lo dormir ali. Ele pensou na proposta e o deixou ficar, pois se as volantes não tinham chegado ali até o momento, era capaz de já estarem longe. Mas antes de sair, recolheu o prato e as coisas que tinha trazido e foi para casa. Meu bisavô não teve medo de ajudá-lo, pois com aquele ferimento ele não podia lhe fazer mal nenhum, ou a sua esposa. Depois, o fato de fazer mal a um bandido lhe poderia render muitos problemas no futuro. A conversa daquele sujeito parecia fazer sentido, porém, não deu tempo dele terminar de concluir aquele pensamento e chegou uma tropa de macacos, bem na frente de sua porteira. Meu bisavô ficou assustado com o que estava acontecendo. Os soldados abriram a porteira e vieram em direção à porta de sua casa, apontando lanternas em todas as direções. A situação ficou bastante complicada para todos nessa hora. "Tem algum bandido escondido aqui?" gritou um dos soldados antes que meu bisavô abrisse a porta. Mas sem esperar o que poderia acontecer, abriu e escancarou o que estava à frente de todos. "Vou perguntar de novo. O senhor tem algum bandido escondido aqui?" Meu bisavô era um homem que não gostava de mentiras. Sua palavra era o seu legado e sempre trabalhou duro para conseguir suas coisas e dar um bom exemplo. Porém, devido à situação, ele não teve outra opção, senão mentir para proteger a vida do estranho. Era 1h da manhã e todos os soldados estavam visivelmente exaustos e famintos. Aquela resposta pareceu razoável, e o cabo que liderava a tropa resolveu acreditar na palavra dele. E depois de um momento tenso, encarando os homens armados, todos lhe deram as costas e caminharam na direção da porteira. Os homens já estavam na estradinha quando o cabo percebeu que tinha uma pequena construção próxima ao enorme pé de castanhola. Devido à nova descoberta, o cabo resolve ir até o local para fazer uma vistoria. O pequeno quarto poderia ter passado despercebido se não fosse sua astúcia. Sem ter o que fazer, apenas assiste o soldado se dirigir para o lugar mais provável para abrigar um fugitivo.
justamente o quartinho que ficava nos fundos. O cabo abriu a porta do quarto, apontando o cano daquelas pistolas antigas para seu interior. Após alguns minutos de tensão, o soldado grita, chamando para que se aproxime do local. Meu bisavô ficou branco, preocupado com as terríveis consequências que sofreria. "O que é isso então, homem?" pergunta o cabo. A única coisa que tinha lá dentro eram vários moldes de barro de pães de açúcar ao longo de uma prateleira de madeira. Não havia mais nem sinal do sujeito que estava escondido ali horas antes. Meu bisavô, aliviado com o que estava acontecendo, ofereceu-lhes um pouco daquele produto que estava guardado ali. Os soldados ficaram contentes com a generosidade e encheram os sacos com o açúcar bruto antes de seguirem em viagem. Meu bisavô estava tão aliviado quanto espantado. Para onde tinha ido o estranho? Como ele conseguiu sair tão depressa do quarto antes que os soldados chegassem na porteira? Ele ainda estava tentando entender aquela situação quando foi surpreendido por um grunhido que vinha de dentro do quarto. Foi então que, ao abrir a porta, se deparou com o mesmo homem que havia sumido. O sujeito estava exatamente no mesmo lugar e com o mesmo ferimento de bala na perna. Meu bisavô ficou tão espantado com aquilo que mal conseguiu perguntar como ele tinha feito para ficar invisível diante dos olhos deles. O homem acabou desconversando e apenas disse que sabia alguns segredos. Aquela noite ficava ainda mais estranha e amedrontadora. Meu bisavô então o deixou em paz e foi para sua casa confortar sua esposa. Estava também aliviado por ter escapado da revista da Volante e sabia que, no dia seguinte, se livraria daquele estranho que estava na sua propriedade. Quando chegou em casa, explicou tudo o que tinha acontecido à sua esposa e lhe disse para continuar no quarto, pois tudo estava sob controle. Mais tarde, naquela mesma noite, ele ouviu um rugido terrível vindo do quarto e correu de novo para ver o que era. Quando chegou a alguns metros do quarto, um bicho medonho, com dentes e unhas enormes, saiu lá de dentro e correu para o mato. Meu bisavô correu para dentro de casa e ficou tentando entender tudo aquilo. O sujeito fugitivo se virou naquele bicho, dentro daquele quartinho? Ou ele estava imaginando essas coisas? Depois de um tempo, ele começou a entender que haviam integrantes desses grupos que praticavam e eram adeptos dessas forças ocultas. Essa história foi passada de geração em geração e eu nunca esqueci disso quando meu avô me contou. Meu nome é Joaquim, tenho 39 anos, moro no Amazonas, em Jutaí, uma cidadezinha que fica a 750 quilômetros de Manaus. Aqui tem pouco mais de 30 mil habitantes, quase todos se conhecem. Somos cercados por mata amazônica e uma das práticas mais comuns é a caça. Eu faço parte de uma família de caçadores. Apesar de algumas coisas terem mudado com o passar dos anos, aqui ainda conservamos alguns costumes antigos. Ou seja, eu não caço só para comer. Eu também troco por algumas mercadorias. Todos os sábados tem uma feira na praça da minha cidade que levo minhas caças. Muitos se reúnem para fazer negócios.
fazer trocas e compartilhar algumas lendas e histórias. A Mata Amazônica com certeza deve ser o lugar onde mais existem esses tipos de coisas. Seu Antônio, um dos caçadores mais respeitados da região, sempre estava por ali na feira e era um dos que mais traziam relatos. Ele era como se fosse um ancião e sempre tinha jeito e manhas para que a gente, a geração mais nova, sempre ouvisse seus alertas. Com certeza, seu Antônio foi um dos responsáveis por eu estar vivo hoje em dia e poder contar o que vivi. Eu sou o irmão mais velho de outros dois, que têm 35 e 31 anos. Aqui existe uma lenda de uma criatura que vive nas matas e pode tanto te dar sorte na caça, como também pode te atrapalhar, fazendo você não pegar nada durante a noite. E foi com essa criatura que eu me apavorei. Nunca tinha vivido momentos de tanto desespero na minha vida. Mas antes vou contar um pouco como tudo aconteceu. Meu avô e meu pai sempre me contaram histórias de todo tipo, e eu desde pequeno sempre ouvia atento às experiências deles. Teve até caso de caçadores que entraram na mata e nunca mais saíram, porque segundo a lenda, esse espírito podia fazer você se perder e nunca mais achar o caminho de casa. Tudo começou quando, na correria do dia a dia, eu esqueci de levar o fumo em uma das noites que saí para caçar. Nessa noite, eu andei por mais de 4 horas e não ouvi, nem meus cachorros ataiaram nada durante a noite toda. Estranho, porque nem sempre eu conseguia caçar bem, mas pelo menos alguma coisa eu pegava, ou os cachorros sentiam algum faro. Essa tinha sido a primeira vez que eu esqueci. Eu só achei que fosse coincidência, mas na segunda vez eu vi tudo que haviam me contado era verdade. E eu descobri da pior maneira possível. A lenda dizia que todos os dias que a gente fosse caçar, era para levar um pacote de fumo e deixar em um determinado canto. Toda vez eu deixava lá, e algum tempo depois sumia, ou seja, quando eu voltava para ir embora e passava de novo pelo local, o fumo não estava mais lá. Por algumas vezes eu até cheguei a achar que alguém iria pegar o fumo para uso próprio. Outro caçador, por exemplo. Mesmo tendo pensado isso, sempre respeitei. Eu costumo caçar à noite. É o horário que a maioria dos bichos saem para comer, beber água. Eu saio com 2 cachorros, o Braddock e o Pluto. Meus cachorros estão comigo há mais de 5 anos. Em um dia normal de caça, eu infelizmente esqueci outra vez. Eu ainda não sabia, mas aquela noite nunca mais sairia da minha cabeça. Quando eu lembrei, já estava muito perto e resolvi não voltar. Me embrenhei na mata, passei pelo local determinado e não deixei nada. Eu tenho que lembrar a vocês que eu faço isso desde a infância, tanto com meu avô e com meu pai. Logo no começo, os cachorros não farejaram nada, e muito menos eu ouvi algum barulho. Já estava pensando que seria outra noite parada e sem caça, quando de repente, Braddock e Pluto não paravam de latir. Pensei logo, tá vendo? Era só lenda, os cachorros já acharam uma caça. Eu corri quase 1 hora mata adentro e nada de achar rastro desse bicho. Tanto eu como os cachorros estávamos ficando cansados. Os bichos não paravam de perseguir algo que nunca achavam. Parecia que a caça estava invisível e agora as coisas iriam ficar mais feias. O primeiro a sumir foi o Pluto na escuridão. Ele só parou de latir e naquele momento eu vi, além de estar lascado, estava no meio do mato, cansado e sendo atacado por algo que eu nem sabia o que era. Ainda nas sombras, aquela criatura que se aproximou, que eu nem vi, parecia humano.
Se movia rapidamente entre as árvores, não tinha rosto e não parava de sorrir. Era uma risada perversa que me dava um medo impossível de descrever. Era só eu e Braddock em meio àquela mata. O bicho parecia se divertir com meu desespero. Aquela criatura se aproximava cada vez mais e começou a me agredir como uma espécie de cipó. Todos os golpes eram dados nas minhas pernas, que só depois fui ver que me machucou muito, e naquela hora, com o sangue quente, nem percebi. Eu corria sem olhar para trás. Por diversas vezes eu quase caí, mas graças a Deus consegui me equilibrar. Em meio àquele pânico, num certo momento, foi o Braddock que parou de latir. Já estava dando como certo meu fim, quando o bicho falou: "Me dê do que fumar." Já sem esperança eu disse: "Amanhã eu trago seu fumo, amanhã eu trago." E como um passe de mágica, aquela coisa sumiu como fumaça. Nem sinal mais daquele ser. Eu demorei um pouco de tempo até entender toda aquela situação. Eu nunca havia sentido tanto medo na vida. Só depois de 5 minutos em alerta e em estado de pânico, eu percebi que as minhas pernas estavam todas lapeadas. Eu apanhei muito e nem tinha me dado conta. Perdi meus melhores cachorros e ainda estava longe de casa. Parecia que o pior já tinha passado, mas até eu sair daquela mata, aquele bicho ainda iria brincar muito comigo. Por lá em cima das árvores, ele sorria bem alto e perguntava se eu ainda queria os meus cachorros. O bicho não só me assombrava, como me fazia sentir pânico. Eu estava em desespero. Depois de não sei quanto tempo, eu estava, enfim, saindo da mata. E como um último aviso, aquele bicho disse: "Nunca mais esqueça do meu fumo. Essa vai ser sua última chance." Na volta para casa, todo dolorido e em desespero, eu vim pensando como eu pude esquecer pela segunda vez a oferenda daquele ser. Eu tive que sofrer na pele para poder aprender. Enfim, em casa, pude tratar dos meus ferimentos e resolvi não contar para ninguém. Hoje é a primeira vez que falo sobre isso, depois do ocorrido. Demorei umas 3 semanas para me curar completamente. Hoje, com a Aurora e a Bolinha, meus 2 cachorros novos, nunca mais deixei de levar o fumo nas minhas noites de caça. Mesmo passando por tudo isso, eu não tenho outra escolha. É minha paixão caçar. É a única coisa que sei fazer. Só que hoje eu tomo muito mais cuidado. Desde que eu voltei a caçar e respeitar as coisas da selva, voltei a ter sucesso. E sempre que caço, volto satisfeito. Mas eu sei, só vou conseguir caçar se a criatura deixar. Tá. Olá, me chamo Cláudio e vou relatar uma experiência péssima que passei há alguns meses atrás. Tenho 41 anos, sou professor de filosofia. Sempre que me contavam uma história ou uma lenda, eu geralmente não queria nem ouvir e evitava fazer perguntas. Até essa idade, eu nunca tinha visto ou sentido nada nesse sentido. Mas essa paz estava com os dias contados. Tudo começou quando minha avó faleceu e herdei uma casa antiga. A casa era encantadora, mas havia um quarto, quase um tipo de despensa, que minha avó sempre mantinha trancado. Ela nunca deixou ninguém entrar lá, e isso sempre me deixou curioso.
Finalmente, decidi abrir o quarto proibido. Até essa hora, eu pensei que só havia antiguidades e, por ciúmes, não deixava ninguém ir lá para mexer no que não deveria. O lugar era sombrio e teias de aranha penduravam-se nos cantos. No centro, vi uma caixa empoeirada. Quando retirei o lençol, uma sensação de arrepio percorreu minha espinha. Era uma boneca de madeira, tão realista que parecia estar me observando com seus olhos de vidro. Apesar dessa sensação ruim, passei mais uns minutos lá. Olhei retratos antigos, roupas e alguns objetos. Tinha fotos preto e branco, daquelas bem antigas. Era outra época, mas, por incrível que pareça, estavam todas bem conservadas. Decidi tirar a boneca da caixa e levá-la para o meu quarto. À noite, enquanto estava deitado na cama, ouvi um som sutil vindo da boneca. Um sussurro suave e arrepiante, como se alguém estivesse cochichando. Olhei para a boneca e seus olhos de vidro pareciam brilhar na escuridão. Pensei que fosse impressão minha ou o reflexo de alguma luz, quando olhei rápido e tentei ignorar. Como falei, eu até evitava ouvir falar sobre essas coisas e queria acreditar que fosse algo da minha cabeça. Talvez essa falta de conhecimento tenha feito eu demorar tanto até perceber realmente do que se tratava. As noites seguintes foram cada vez mais estranhas. A boneca parecia se mover por conta própria. Eu a colocava em uma prateleira e pela manhã ela estava em outro lugar. Os sussurros se tornaram mais altos e perturbadores e eu começava a ter pesadelos terríveis. Parecia que a boneca estava me assombrando. Decidi pôr ela na sala para ver se aquelas sensações ruins passavam. Perdi meu tempo. Continuaram do mesmo jeito. A partir do momento em que a frequência aumentava, mais eu me preocupava. Até que tive a ideia de chamar uma colega para dormir lá comigo pelo menos uns dias. Ela, ao contrário de mim, gostava desses assuntos e era fã de lendas, mas ela nunca tinha passado por uma experiência dessas. Pelo menos, não que eu soubesse. Para ver se realmente era coisa da minha cabeça, eu resolvi não comentar nada. Tinha alguns quartos aqui e cada um dormiu no seu e a boneca na sala. Depois do jantar, conversamos um pouco e cada um foi para o seu quarto. Não demorou muito tempo, eu comecei a ouvir vozes, como se fosse da boneca, vindo da sala. Dali mais uns 10 minutos, minha amiga deu um grito tão alto, tão aterrorizante. Após os gritos, ela entrou completamente suada no meu quarto, com os olhos arregalados, ofegante, que mal conseguia falar. Ela chorou muito e disse que não queria ficar mais nem um minuto na minha casa. Disse que viu uma boneca de madeira se movimentando, como se tivesse vida, e rindo ao lado da cama dela. Eu nunca vi um desespero daquele. Ela nem no quarto quis mais entrar. Até hoje em dia, ela tem pesadelos com aquela cena e disse que nem por todo o dinheiro do mundo volta nem na porta da minha casa. Como ela gostava dessas histórias, fui tentar conversar com ela para ver se tinha alguma saída, alguma luz para dar, porque naquele momento eu não tinha nem noção do que fazer e nem por onde começar. Naquela época, e hoje não está muito diferente, ela não quis nem papo comigo. Disse que aquela casa tinha uma energia ruim. Até me culpou por tudo. Disse que nunca mais queria falar comigo. De alguma maneira a boneca tinha afetado mais ela do que eu. Eu tinha muito medo.
mas o estado que ela ficou foi horrível. Cada pessoa reage de uma forma, e eu sei, mas aquela diferença no agir da boneca em relação a nós dois me chamou um pouco mais de atenção. Decidi pesquisar sobre a história da casa da minha avó e da boneca. Descobri que a boneca era uma relíquia da família, transmitida por gerações. Eu mal podia acreditar que de verdade a minha família teve algum tipo de maldição e eu nunca tinha ouvido falar sobre. Talvez por medo ou para me preservar. A boneca era conhecida como a bonecada e diziam que estava amaldiçoada. Era uma espécie de receptáculo para os espíritos inquietos da família, e quem a possuísse era atormentado por esses espíritos. Fui até minha mãe no começo. Ela ficou um pouco resistente, mas quando eu expliquei a situação que estava passando, ela se compadeceu e contou. Ela disse que minha avó, quando mais jovem, chegou a falar para as pessoas da família. Ninguém deu muita bola e não se foi mais falado sobre isso. Desconfio que minha avó se foi e possivelmente era assombrada até os últimos dias de sua vida. Hoje, não tem muito como saber. Mas, se ela sofreu até o fim, possivelmente contribuiu bastante para ela ter ido logo. Aquilo estava insustentável. Eu não aguentava mais. Durante o dia era mais tranquilo, mas bastava anoitecer, além de eu já começar a sofrer por antecedência. Já começava tudo, aquele ciclo de horror. Desesperado para me livrar da maldição, tentei devolver a boneca ao quarto, mas ela se recusava a ficar lá. Continuava voltando para o meu quarto. Eu já não suportava mais os sussurros, os pesadelos e a sensação de ser observado o tempo todo. Ainda pensei em tocar fogo, mas sabe lá, se eu fizesse isso, talvez podia até piorar a situação. Por algum motivo, diferente de como foi com minha amiga, a boneca só me assombrava. Fui em busca de ajuda e depois de muito procurar, encontrei um especialista em paranormalidade. Em alguns locais, são conhecidos também como rezador. Essas pessoas são como luz na vida de quem está passando por um momento desses. E detalhe, ninguém acredita em você. O especialista examinou a boneca e confirmou que ela estava realmente amaldiçoada. Disse que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar o espírito que estava preso na boneca e libertá-lo. Depois de ver que aquela loucura realmente estava acontecendo na minha vida, foi uma luta procurar no meio de uma família tão grande de quem seria o espírito que estaria ali, quase como uma terapia. Foi aí que tive uma ideia da gente tentar fazer algum tipo de contato com esse espírito. O especialista me disse que fazer isso sem saber poderia ser perigoso, mas naquela situação não tinha muito para ser feito. Eu aceitei correr o risco. Com a ajuda do especialista, realizei um ritual para entrar em contato com o espírito aprisionado. Foi uma experiência aterrorizante. Para minha total surpresa, o espírito se revelou como a minha tataravó, que havia morrido em circunstâncias misteriosas. Ela me contou que estava presa na boneca por vingança, porque a família a havia acusado injustamente de bruxaria. Com lágrimas nos olhos, pedi desculpas em nome da família e prometi ajudá-la a encontrar a paz. O especialista conduziu o ritual para liberar o espírito e a boneca ficou inerte. Os sussurros e os pesadelos finalmente cessaram. A boneca amaldiçoada estava silenciosa e eu finalmente pude voltar a ter noites de sono tranquilo. Aprendi que alguns segredos sombrios podem ser transmitidos através das gerações e que às vezes a única maneira de romper uma maldição é enfrentar o passado e fazer o que é certo. Hoje em dia, a boneca está trancada em um cofre.
longe do alcance de qualquer pessoa. Mas de vez em quando passo perto do sótão à noite, juro ouvir um sussurro fraco vindo de lá. Por um momento, sinto os olhos de vidro da boneca, a bonecada, me observando.